Investir não enriquece ninguém. A chocante verdade que destrói mitos financeiros. Você acha mesmo que vai ficar rico investindo? Porque é exatamente isso que muita gente acredita, que basta começar a investir um pouco por mês, deixar o dinheiro rendendo em algum lugar e, com o tempo, a mágica dos juros compostos vai fazer o resto. Parece bonito de ouvir, mas a verdade é que se fosse só isso, muitas pessoas já estariam ricas, só que não estão. A ideia de que investir por si só vai te deixar rico é uma meia-verdade que acaba virando uma armadilha. Investir é fundamental, mas achar que isso resolve tudo é ignorar 90% da equação. O problema é que muita gente começa a investir com a mentalidade errada, quer retorno rápido, alto, com pouco esforço e pouco dinheiro. E aí a frustração logo vem. A verdade é que investir não compensa se você não gerar capital ao longo do tempo. E isso não significa que investir com pouco é errado, muito pelo contrário. Começar pequeno é essencial. É assim que você cria o hábito, entende o mercado e desenvolve disciplina. Mas o que muita gente esquece é que investir não é só sobre começar. É sobre evoluir, e é aí que a maioria trava. Se você investe R$100 por mês, parabéns, isso já te coloca à frente de quem não faz nada. Mas se daqui a 2, 3 anos você ainda estiver investindo os mesmos R$100, enquanto o seu custo de vida subiu, a inflação disparou, a sua renda aumentou e a sua ambição também, tem alguma coisa errada. O crescimento financeiro real exige que seus aportes cresçam junto com você. Riqueza não se constrói com um valor fixo, congelado no tempo. Ela se constrói com constância, sim, mas também com expansão. E essa expansão vem da sua capacidade de gerar mais capital ao longo do tempo. Buscar formas de aumentar a sua renda, controlar melhor os seus gastos e ampliar o valor que você consegue investir mês após mês. Investir é a ferramenta, mas o combustível é o dinheiro que você consegue aportar. Quanto mais você consegue investir com regularidade e inteligência, maior será o efeito dos juros compostos e da valorização dos ativos. Por isso, começar pequeno é o início do caminho, mas o que vai te levar longe mesmo é a sua capacidade de crescer seus aportes com o tempo e fazer disso uma prioridade. E se investir pouco sem evoluir os aportes não vai te enriquecer, você também não vai ficar rico subestimando a consistência dos aportes mensais. Muitos acreditam que investir é algo que você faz só uma vez. Escolhe um bom ativo e depois é só esperar os juros compostos fazerem um milagre. Mas o que realmente muda o jogo não é o que você investe de uma vez, é o que você investe todos os meses, com disciplina por anos. As pessoas se concentram tanto em qual ação comprar, qual fundo escolher, que esquecem do principal. O investimento mais poderoso que você tem é a consistência. E mais do que isso, os aportes mensais criam ritmo e compromisso com seus objetivos. Eles não apenas constroem patrimônio, eles constroem a mentalidade. Todo mês que você investe, você reafirma para si mesmo que está no controle, que está priorizando seu futuro. E isso, com o tempo, se torna um hábito tão natural quanto pagar uma conta ou fazer mercado. O segredo não está em acertar o investimento perfeito e nem investir um bom dinheiro somente durante alguns meses. Está em investir sempre, mesmo que pareça pouco, e nunca parar de evoluir. O fato é, você não vai enriquecer escolhendo investimentos errados para seu objetivo. Muita gente investe com a sensação de que está fazendo a coisa certa, mas nem percebe que está colocando dinheiro nos lugares errados. E não porque o investimento em si é ruim, mas porque ele não faz sentido para o objetivo que a pessoa tem. Existem ativos pensados para segurança, outros para crescimento e outros para geração de renda. E se você não tiver estratégia, corre o risco de andar em círculos. Alguém que quer construir um patrimônio no longo prazo, mas só investe em ativos ultraconservadores, como o Tesouro Selic, dificilmente vai alcançar esse objetivo com a velocidade esperada. Da mesma forma, quem precisa de estabilidade no curto prazo, mas coloca tudo em ações voláteis, pode acabar se frustrando e sacando dinheiro na hora errada. Escolher o investimento certo não tem a ver com o que está rendendo mais agora, mas sim com o prazo, o perfil de risco e a finalidade do dinheiro. É aí que a maioria erra. Muita gente só copia carteiras prontas, segue dicas aleatórias ou coloca o dinheiro onde ouviu dizer que é bom, sem se perguntar se esse investimento conversa com o que eu quero alcançar. Antes de investir, é fundamental entender o que eu quero com esse dinheiro, quando eu vou precisar dele, qual o risco eu tolero. Sem essas respostas, você pode até estar investindo, mas provavelmente está andando para o lado em vez de caminhar em direção aos seus objetivos. Você quer um retorno de milionário, mas age como se cada oscilação de mercado fosse o fim do mundo. Quer multiplicar o seu dinheiro
dinheiro como os grandes investidores fazem, mas não suporta ver a sua carteira cair 2% num mês. Esse é um dilema clássico. A pessoa quer o prêmio, mas não está disposta a enfrentar o caminho até lá. E esse caminho, inevitavelmente, envolve assumir riscos, de forma consistente, calculada e, claro, estratégica. A verdade é que rentabilidade e risco caminham juntos. Não existe investimento com alto retorno garantido no longo prazo com risco zero. Se você quer ganhar mais que a média, vai precisar suportar mais que a média também. Isso não significa se jogar em qualquer coisa especulativa. Significa entender que volatilidade faz parte do processo e que proteger-se demais pode ser, na prática, o que te mantém estagnado. Muita gente diz que quer ficar rico com investimentos, mas recua toda vez que vê uma queda no mercado. Acha que perdeu dinheiro só porque o número na corretora está menor hoje do que ontem. Só que quem constrói patrimônio real entende que essas quedas fazem parte do jogo. Elas não são o fim, são oportunidades, são correções e são momentos naturais. Warren Buffett, por exemplo, só ficou bilionário porque teve estômago para manter e até ampliar posições quando o mercado despencava. Se ele tivesse fugido toda vez que as ações caíam, teria perdido as maiores altas que vieram depois. O medo excessivo do risco faz com que o investidor pule fora no pior momento possível e volte só quando já é tarde demais. Um dos venenos mais sutis e perigosos para quem está construindo riqueza é a comparação constante com o que vê nas redes sociais. Você começa a investir com um plano consistente, dentro da sua realidade, mas de repente se depara com alguém postando ganhos astronômicos com day trade, lucros de 20% em um único mês, ou mostrando um estilo de vida de liberdade e riqueza, conquistado investindo pouco e com pouco tempo. É aí que vem aquela sensação: será que eu estou ficando para trás? Será que eu estou fazendo algo errado? O problema é que o que você vê nas redes sociais é um recorte, e muitas vezes um recorte curado, exagerado ou até mesmo mentiroso. Ninguém posta as perdas, os erros, as noites de dúvida, e menos ainda explicam que a realidade financeira deles é completamente diferente da sua. Comparar o seu progresso com o de outras pessoas, principalmente no Instagram ou no YouTube, é desleal com você mesmo, porque você não sabe o ponto de partida do outro, quanto ele ganha, quantas vezes ele já errou, ou que riscos ele correu. E o pior, essas comparações fazem você duvidar do que está funcionando, mesmo quando está no caminho certo. Muitas pessoas abandonam boas estratégias porque acham que estão rendendo pouco em comparação ao que viu na internet. Troca aportes constantes por apostas arriscadas. Desiste da paciência para tentar milagres. Mas quem enriquece de verdade está mais preocupado com a própria trajetória do que com a performance dos outros. O seu foco precisa ser em evoluir mês após mês, com base na sua realidade, nos seus objetivos e na sua capacidade atual. A única comparação que realmente importa é: você está melhor do que estava há um ano atrás? Está aportando mais? Está mais disciplinado? Está entendendo mais sobre os seus investimentos? Se a resposta for sim, você está no caminho certo, mesmo que ninguém esteja vendo isso no seu feed. Você não vai ficar rico se não estuda o suficiente para ter performance. Você quer ganhar bem com investimentos, mas estuda menos do que estuda o cardápio do iFood. E isso, por mais duro que pareça, é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas querem alta performance, querem bons retornos, querem fazer o dinheiro trabalhar por elas, mas não estão dispostas a dedicar nem 15 minutos por semana para entender onde estão colocando o próprio dinheiro. A verdade é que ninguém tem bons resultados de forma consistente se não sabe o que está fazendo. No começo é normal ter dúvidas, seguir dicas, copiar carteiras, mas em algum momento você precisa sair desse modo automático e assumir o controle, porque investir não é somente sobre colocar dinheiro em algum ativo. É sobre tomar decisões conscientes, alinhadas com a sua estratégia, seu momento e seus objetivos. E isso exige conhecimento. O conhecimento não precisa ser técnico demais ou inacessível. Você não precisa ser um economista ou analista, mas precisa entender o básico com clareza. O que é cada tipo de ativo, como funcionam os ciclos de mercado, quais são os riscos envolvidos, como diversificar e quando ajustar a sua carteira. Ignorar isso te transforma num investidor vulnerável, alguém que reage em vez de agir. A maioria quer colher, mas não quer plantar. E plantar nesse
Nesse caso, é ler bons livros, acompanhar canais sérios, analisar suas próprias decisões, revisar sua estratégia periodicamente. Pode ser 1 hora por semana, mas esse tempo, ao longo dos anos, faz uma diferença brutal entre quem constrói patrimônio e quem só fica girando em torno da própria ignorância. Você não vai ficar rico investindo se não entender que o tempo é o seu maior aliado, ou pode ser o seu maior inimigo. O tempo só trabalha a seu favor se você estiver fazendo a sua parte, aportando com regularidade, investindo com inteligência e deixando o efeito dos juros compostos atuar sem interrupções. Agora, o oposto também é verdade. O tempo pode se tornar o seu inimigo se você deixar ele passar sem agir. Procrastinar, gastar tudo o que ganha, investir de forma aleatória ou ficar pulando de estratégia em estratégia. Isso acaba anulando o principal benefício de quem começa cedo. Então não, você não vai ficar rico só investindo. Não basta abrir uma conta na corretora, comprar alguns ativos e esperar o dinheiro crescer sozinho. Para você virar o jogo de verdade, você precisa ir além dos investimentos. É preciso primeiro aumentar a sua renda ativa, seja avançando na carreira, empreendendo ou buscando fontes extras de dinheiro. Sem isso, o que você aporta todo mês será limitado. Investir é só uma parte do caminho, mas o que realmente constrói riqueza é a combinação desses pilares. Se você conseguir isso, o dinheiro vai começar a trabalhar de verdade para você. E aí sim, a riqueza deixa de ser um sonho distante para se tornar uma realidade alcançável. Agora me conta aqui nos comentários quais outros motivos que podem impedir as pessoas de enriquecerem investindo. E deixa o like.